Opa, estudante, tudo bom com você? Meu nome é Brenda Rodrigues e nesse vídeo eu vou falar um pouco com vocês a respeito de redação. Vou comentar pra vocês qual é a estratégia que eu uso no dia da prova de redação e que eu recomendo muito, porque eu acredito que utilizar modelos é a forma mais prática de você evoluir, principalmente se você realmente não tem tempo e não quer aprender a redação do início. Então eu resolvi buscar uma forma bem mais prática de tirar uma nota mais alta no Enem e eu vou mostrar pra vocês. Vem comigo! Primeiro eu quero começar explicando que eu vou apresentar para vocês um modelo de redação, e tem vários mesmo. Inclusive, redações nota 1000 do Enem 2020, 2019 são modelos Coringa que dá pra gente copiar e usar com outros temas e ressignificá-los. Tem alguns que eu fiz, alguns modelos que eu fiz e alguns modelos que eu peguei de outras redações. Fiz um Frankenstein, né? E essa aqui eu fiz, e eu quero mostrar pra vocês porque essa aqui eu tirei 1000 pela correção da minha professora. E por isso eu vou apresentar ela pra vocês e vou explicar mais ou menos como é que funciona a ideia de uma redação coringa. Se você quiser, você pode estar usando essa daqui que eu vou mostrar pra vocês. Vou explicar bem direitinho qual parte é decorada, como encaixar. Agora, com a redação aqui do lado, vamos começar a leitura e eu vou explicando pra vocês. Primeiramente, eu quero que você já tenha em mente que uma parte dessa redação é 100% decorada. Você tem que aprender, você tem que decorar. E vai chegar no dia que você só vai transcrever. Isso ajuda muito na fluidez, pra você não ficar várias horas olhando assim pra aquela folha em branco sem saber o que fazer. Começando pela introdução. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que nunca teve filhos, pois decidiu não transmitir a nenhuma criatura o legado da miséria humana. Talvez, na contemporaneidade, perceberia acertada sua decisão. Os possíveis impactos negativos dos influenciadores digitais na formação dos jovens é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Sob tal viés, é possível afirmar que o impasse é causado pela sensibilidade dos adolescentes às influências externas e finda na propagação em grande escala de comportamentos prejudiciais. Vamos lá, eu vou explicar para vocês o que eu fiz nesse parágrafo. Comecei falando sobre Brás Cubas. Essa parte, como vocês podem ver, é uma das partes que está marcada como decorada, tá? Todas as partes que tiverem vermelhinhas são decoradas, tá bom? Ela tá marcada como decorada porque eu sempre uso essa citação no começo dessa estrutura, sempre. Brás Cubas é uma citação coringa, ela vai servir para muitos temas, porque no caso Brás Cubas falou que decidiu não ter filhos por causa que a situação, o futuro do país era precário. Você pode encaixar isso em basicamente qualquer tema, porque, olha, Brás Cubas decide não ter filhos porque o abuso infantil ainda é presente. Olha, Brás Cubas decide não ter filhos por causa do problema. E sempre a redação vai ter um problema, sempre ou o tema em si é um problema, ou é um assunto a ser problematizado, a ser transformado em um problema. Então sempre vai dar pra você dar uma encaixadinha em Brás Cubas ali, tá certo? Em seguida, eu vou explicar para o corretor o que é que tem a ver essa citação aí de Brás Cubas com o tema. É a contextualização. Isso é importante para validar o meu argumento, tá certo? E é nessa parte que eu falo. Talvez na contemporaneidade perceberia acertada a sua decisão. Os possíveis impactos negativos dos influenciadores digitais na formação dos jovens é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Ou seja, eu falei, olha, se ele tivesse vivo, ele realmente teria certeza que ele tomou a decisão correta. Porque imagina as crianças aqui nesse cenário ruim, que no caso do tema, é um cenário em que as crianças e os jovens são influenciados pelos influenciadores digitais de forma negativa. Dessa forma, eu já explico para o corretor a ligação de Brás Cubas com o tema que você quer que eu fale. Então, eu já faço essa ligação. O próximo período que eu vou ler agora para vocês, ele é a tese, tá bom? Na minha tese eu falo assim: sob tal viés, é possível afirmar que o impasse é causado pela sensibilidade dos adolescentes às influências externas e finda na propagação em grande escala de comportamentos prejudiciais. Nessa tese, eu tenho que falar para o corretor duas causas, uma causa e uma consequência do problema, e esse modelo é baseado em falar causa e consequência, tá bem? No caso, eu coloquei que a causa é a sensibilidade dos adolescentes às influências externas. Eu tô falando, olha, esse problema acontece porque os jovens estão muito sensíveis a essa influência. Eles não estão sabendo tomar as próprias decisões. E eu falo que a consequência vai ser a propagação em grande escala de comportamentos negativos, né? Agora eu vou entrar no desenvolvimento e vou mostrar para vocês o quão é importante eu ter estabelecido essa tese. O desenvolvimento 1, eu vou ter que falar do argumento 1. Meu argumento 1 é uma causa, né? Que eu falei que os jovens são sensíveis. Então, o corretor espera que eu fale no meu desenvolvimento 1 sobre essa sensibilidade do jovem. Então, vamos lá. A princípio, é importante destacar que, em função da vulnerabilidade das novas gerações, observa-se que muitos indivíduos encontram-se manipuláveis por figuras públicas da mídia digital.
Notem que eu falei basicamente a mesma coisa, os jovens estão sensíveis, mas eu só ressignifiquei. Observa-se que muitos indivíduos encontram-se manipuláveis por figuras públicas. Nesse sentido, o educador Manuel Kant afirma a existência de uma maioridade intelectual subjetiva, a partir da qual o ser humano é capaz de pensar por si só baseado em uma educação bem elaborada e desviar-se de influências externas. Assim, no intuito de preparar os brasileiros contra as manipulações inconscientes, busca-se incentivar estes a atingir de forma precoce a maioridade intelectual descrita por Kant. Ou seja, a estrutura primeiramente, eu vou retomar o meu argumento 1, porque é dele que eu vou falar durante todo o desenvolvimento 1. Então, eu vou retomar o argumento, eu basicamente parafraseio o argumento. Em seguida, eu trago uma citação que prove o que eu falei, ou seja, eu trago um conhecimento externo. O que eu resolvi trazer para somar foi a ideia de Kant, que ele fala sobre a maioridade intelectual. Ele fala, olha, tem uma fase da vida que as pessoas atingem, independente da idade, é uma coisa psicológica, que elas atingem, que elas não são mais influenciadas por outras coisas, elas conseguem se desviar dessa influência. Em seguida, o que eu tenho que fazer depois da citação é ligar essa citação ao meu argumento. O que é que tem a ver a maioridade de Kant com o fato de que os jovens são sensíveis? Ou seja, em seguida eu falo, olha, a ligação de Kant com a sensibilidade dos jovens se os jovens conseguissem desenvolver essa maioridade um pouco mais cedo, a gente conseguiria prevenir essa influência. Entenderam? Eu basicamente estou juntando os dois primeiros períodos. E o desenvolvimento 2 vai seguir a mesma ideia, que é retomar o meu argumento, só que agora o argumento 2, né? Em seguida, eu vou fazer uma citação que prove esse argumento ou que some a esse argumento. E eu ligo o meu argumento com a minha citação. Por conseguinte, presencia-se uma forte consequência da alta visibilidade dos produtores de conteúdo online, o efeito manada. Nesse contexto, o filósofo Friedrich Nietzsche, difícil falar esse nome, muito difícil, relatou em suas obras o funcionamento do comportamento manada, em que a tendência animal, e em analogia à humana, é repetir a atitude dos companheiros de espécie, independente da racional lógica destas. Dessa forma, a exibição de atos negativos presentes na internet pode servir de gatilho para os jovens. Bem, no meu argumento 2 eu falei para vocês sobre a propagação deixa eu ler aqui, a propagação em grande escala de comportamentos prejudiciais. Agora eu tenho que provar isso. Então, o que eu fiz? Eu retomei o argumento, né? Falei, olha, tem o efeito manada, que é essa propagação em grande escala. E em seguida eu trouxe uma citação. E eu falei sobre Nietzsche porque ele vai falar que o efeito manada existe. Ele está concordando comigo, né? Então ele comprova o que eu estou falando. Ele fala, olha, o comportamento manada existe e é comum que você repita o comportamento de outros seres da sua espécie. Então ele comprova o que eu falo, que o comportamento manada existe. Em seguida, no último período, eu vou falar sobre o que é que tem a ver, né? Esse comportamento manada com propagação em grande escala. Dessa forma, a exibição de atos negativos presentes na internet pode servir de gatilho para os jovens. Então eu falo, olha, o que o tema tem a ver com comportamento manada é que, como existe comportamento manada e os jovens estão expondo comportamentos até mesmo negativos na internet, corre o risco de que várias pessoas comecem a fazer por causa do comportamento manada. Entenderam? Eu estou ligando a minha citação com o meu argumento 2. Agora, por último, mas não menos importante, a conclusão. Na minha opinião, a conclusão é o mais simples e eu acho que é o mais legal de fazer também. Portanto, é mister que o Estado tome providências para filtrar os impactos dos influenciadores no quadro social. Logo, urge que o Ministério da Educação garanta que os adolescentes sejam capazes de discernir e optar entre ações saudáveis e imorais. Tal ação será feita por meio da criação de uma nova matéria obrigatória que informe sobre a importância do pensamento individual crítico ao criar situações problemas que devem ser solucionadas pelos estudantes desde a alfabetização destes, em busca de desenvolver-se a maioridade intelectual prevista por Kant. Assim, constata-se a atenuação do efeito manada, ação que proporciona a construção de um legado que iria contradizer a previsão pessimista de Brás Cubas. A primeira frase da conclusão vai ser retomar o tema, só relembrar para o corretor o que é que eu estou resolvendo. Então eu falo para ele, olha, é mister que o Estado toma providências para filtrar os impactos dos influenciadores no quadro social. É isso que a gente está resolvendo, eu só estou relembrando, entendeu? Em seguida eu tenho que resolver aquelas quatro exigências, né, da conclusão, que é quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer e detalhe sobre algum desses pontos. Eu vou mostrar pra vocês, como eu falei, essas 4 coisas que são fundamentais, tá? Você tem que falar essas 4 coisas. Bem, essa última frase que eu vou ler pra vocês agora
Ela é opcional, não tira ponto se você não colocar uma frase assim, mas ela dá pro corretor uma felicidade muito boa, que vai deixar ele muito mais generoso pra te dar uma nota legal. Porque fica bonito, ela fecha o texto, sabe? O texto fica mais redondinho, fica mais ligado. Olha só o que eu vou fazer. Por fim, constata-se a atenuação do efeito manada, ação que proporciona a construção de um legado que iria contradizer a previsão pessimista de Brás Cubas. Então, aqui eu falei, olha, quando a gente faz isso, a gente acaba com o efeito manada, que era um problema que a gente estava citando, e também a gente vai conseguir fazer com que a previsão de Brás Cubas, que ele falou, eu não vou ter filho porque o futuro vai ser péssimo. Então eu falo aqui, não, o futuro não vai ser péssimo, a gente vai conseguir resolver o problema. Então assim, eu concluo meu texto, assim, eu deixo meu texto bem fechadinho. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da ideia. Comenta aqui embaixo o que é que você achou desse modelo. Eu vou deixar um link na descrição com o PDF dessa redação aqui, para se você quiser usar ela como modelo coringa. Você pode sempre fazer ela e só aperfeiçoando com o tempo, se você preferir. Se você quiser também, pode pedir aqui embaixo. Eu posso trazer outros modelos, outras formas de você escrever que também são coringa. Deixa o joinha se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal se você quer continuar acompanhando esse conteúdo. Eu vou tentar trazer coisas práticas que ajudem vocês nessa reta final. Obrigado por assistir o vídeo e tchau!